Olá, alunos do ensino médio da Escola Estadual Virgília Rodrigues. Aqui é o professor Will com mais uma aula de artes para vocês. Vamos dar continuidade ao caderno do aluno do terceiro bimestre, com a linguagem teatral agora, e vamos estudar o que é improvisação teatral, o que é improvisação no teatro. Aqui eu trago uma novidade, que é esse programa de aprofundamento em habilidades, onde duas habilidades ligadas à língua portuguesa vão ser tratadas aqui em arte também. Essas duas habilidades são exigidas de vocês, alunos do segundo ano. Uma delas é, dentro de análise estilística, identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção coesiva de um texto. A outra habilidade, dentro de interação entre elementos literários e linguísticos, você deve ter a habilidade de confrontar um texto produzido antes do século XX com outros textos, opiniões e informações, posicionando-se criticamente, levando em conta os diferentes modos de ver o mundo presente. O caderno do aluno, na atividade 1, como sempre, ele traz uma sondagem, ou seja, quer saber o que você sabe sobre o assunto. O tema é improvisação no teatro, e o que a gente observa é isso que eu já vinha falando, que atualmente muitos grupos de teatro estão utilizando a improvisação como forma de criação dos seus espetáculos, né? De que forma que isso ocorre? Se a gente pensar num teatro antes aí no século XX, antes de 1950, basicamente, ele obrigatoriamente teria que ter um texto escrito, uma dramaturgia, escrito por um especialista, um dramaturgo, e esse texto chegaria aos atores por meio do diretor, e o diretor seria a pessoa que organizaria a leitura desse texto, as ideias, ou seja, a concepção do espetáculo. Hoje em dia existem os grupos que trabalham de uma maneira colaborativa, que ao invés de escrever um texto, ter um texto pronto, eles vão para experimentações utilizando a improvisação para depois sim montar o espetáculo e aí escrever o texto. Muitas vezes o texto só é escrito depois do espetáculo pronto. Trabalha-se muito com roteiros, né? Com cenas isoladas, com pequenos grupos, fazendo pequenas cenas para depois chegar a um conjunto geral. E aí vamos ver então o que é o teatro de improviso. É uma técnica que é utilizada no teatro desde suas raízes, né? Suas raízes estão lá no teatro grego, principalmente na comédia. Era muito utilizada o recurso do improviso porque ele surpreende a plateia. Então ela é um recurso também para arrancar risada do público. Passando pela comédia dell'arte. A comédia dell'arte, nós vamos ver daqui a pouco um pouco mais sobre ela. Ela ocorre no século XV, durante o Renascimento, e ela começa na Itália, se espalha pela Europa toda. É uma forma de comédia que não usava o texto pronto, mas como ele chamava, era uma comédia ao improviso. E ela não teve nenhuma dramaturgia durante séculos. O que significa isso? Que não houve um texto escrito, um dramaturgo, uma pessoa especialista em escrever para teatro que escrevesse esses textos. O teatro de improviso é um teatro todo ou parcialmente baseado na técnica de improvisar, ao invés de se basear na dramaturgia ou no texto pré-escrito, que exija a decora de textos, né? Então, normalmente, quando você tem um texto que é pronto, pré-escrito, os atores vão lá e cada um decora a sua fala e depois o trabalho é dar vida a essa fala, né? O que é uma coisa diferente de você chegar improvisando, né? Onde o personagem salta junto com a improvisação. Aqui não, você tem que construir o personagem a partir das falas já escritas.
O propósito da improvisação teatral é atingir uma criação com maior espontaneidade e criar uma história única e de momento. Ou seja, é ali, no aqui e agora da improvisação que a coisa acontece. Então não tem nada premeditado, né? Então tudo vai acontecendo dependendo da proposta, do momento, das reações de um ator em relação ao outro. E aí vai se construindo essa ideia de espetáculo. Nesse estilo de teatro não existe uma fórmula. Pode ser entregue um roteiro chamado canovatio. O canovatio vem da comédia dell'arte, é como eles organizavam os textos dele, né? Que não era o diálogos escrito, era apenas indicações de cenas, né? Ah, então vai entrar o tal personagem, e vão discutir sobre dinheiro, sobre a compra de um barco, por exemplo. E aí os atores já sabiam o que fazer, né, a partir dessas indicações. Então, muitas vezes é a partir apenas de um roteiro que compõe somente as ações do personagem e a história da peça, e o ator tem total liberdade de interpretar a partir de personagens previamente estudados e conhecidos, como é o caso da comédia dell'arte, ou através de jogos teatrais ou dramáticos com temas escolhidos previamente, até a improvisação total de movimento e voz, que seria expressão corporal. Aqui vamos ver 3 vídeos, né, desses artistas que trabalham com a improvisação. Primeiro, a comédia dell'arte, que é uma arte que hoje se faz, mas não mais como antigamente, né? Se perdeu a tradição da comédia dell'arte. Hoje o que faz é tentativas de recuperar a comédia dell'arte, mas ainda temos bastante espetáculos com a comédia dell'arte. A marca da comédia dell'arte é o uso das máscaras, né? Vamos ver os Barbichas, que é um grupo aqui de São Paulo, que ficou famoso no YouTube, usando jogos teatrais que tem a improvisação como base. E esse grupo chamado Jogando no Quintal, é um grupo de teatro, né? Que as pessoas pagavam ingresso, iam lá, tem a plateia, e eles no palco, vestidos aqui como jogadores, né, de um time aí. E a proposta é essa, usando a improvisação, com temas sugeridos, sorteados pela plateia, eles tinham que improvisar em cima disso. Vamos ver os vídeos então. A comédia dell'arte é um gênero teatral que se iniciou na Itália e se difundiu na Europa no século XVI. Considerada por muitos a base do teatro moderno, justamente por essa característica da fisicalidade das ações e também da improvisação, do trabalho de improvisação dos atores. Era um gênero especificamente feito para criticar a sociedade, porque era um teatro popular, então era levado ao povo, mostrando o que hoje em dia acontece também, que é a posição dos patrões e dos empregados, né? Essa disputa que havia, do poder também. O ator de comédia dell'arte, ele deveria saber cantar, fazer malabarismo, recitar poesias, enfim, ele teria que demonstrar toda a sua habilidade corporal e artística. Como muitas das personagens da comédia dell'arte vinham de regiões da Itália, regiões diferentes, onde haviam dialetos,
diferentes, muitas vezes não se entendia o que eles falavam. Então eles tinham que se expressar com o corpo para que o público, que era uma grande massa, percebessem o que é que estava acontecendo em cena, não precisando saber o que é que realmente eles estavam dizendo. As apresentações todas eram realizadas ao ar livre, em palcos que eram montados para isso ou nas próprias carroças que os transportavam às cidades. Era um teatro muito popular que era levado ao povo por justamente fazer uma crítica à sociedade e no qual algumas vezes eram cobrados ingressos ou era passado uma cesta. Uma característica muito importante, talvez a mais importante da comédia dell'arte, é que não havia texto escrito. Todas as histórias que aconteciam eram baseadas em situações programadas. É claro que, como os atores se especializavam em determinados personagens, eles já tinham consigo um roteiro pré-estabelecido. Isso era passado de pai para filho. O filho aprendia com o pai todo o gestual, todas as posições, toda a forma de falar da personagem para se especializar naquela máscara, como eu disse, máscara corporal. A mi son arrequín batocho, orbo da orecha e sordo da nocho. Amigo da par! Vai, vai. Vado. Mi hanno spinto. Non mi ricordo niente. Squilli di trombe, strepito d'armi, segni di morte. Segni di trombe, suoni d'armi, strepito di morte. Ecco il capitan.
Ecco il capitano. Si ricorda. Ah, ma che scherzo. Capitano Matamoros, non fate fracasso! Fracassa! Il capitan fracassa! Primissimo fra i primi guerrieri di massima fama! Senhoras e senhores, obrigada por nos assistir. Muito bem, todos jogam, 2 começam, vamos começar todos de pé. Começamos com Anderson de um lado e Elídio do outro lado. Neste jogo, senhoras e senhores, eles têm que conversar através de perguntas. Apenas perguntas podem ser feitas. Afirmações, negações, declarações não podem, e demorou também, eu toco a campainha, entra o seguinte e toma o lugar. E eu vou começar pedindo pro pessoal da direita, eu quero que vocês falem pra gente um lugar, um local qualquer. Isso, que mais? Mas aonde? Numa obra. Os dois começam numa obra, só perguntas, não perguntou ou demorou, toca a campainha, jogo das perguntas, valendo. Gostou da minha obra? Você não acha que falta um amarelo? Não prefere verde? Você sabe a diferença do verde pro amarelo? Tá achando que eu tenho daltonismo, querido? Fiquei bem de bigodes? Ah, O que você trouxe? Você acredita que é ovo? De novo? Eles terão que fazer alguma coisa em 10 segundos. Gostaria já de avisar que pode ser coisas maravilhosas, como coisas horrorosas. Em 10 segundos, vocês vão dar um tema para esse ser humano e o mesmo tema vai servir para esse ser humano. É a prova do mano a mano. Um outro tema para esse ser humano e para esse ser humano. Outro tema para esse ser humano e para esse ser humano. Outro tema para os 3 seres humanos e o mesmo tema para os 3 seres humanos. Aí votação e Gabriel vai na tua intuição, tá? Vem cá, vai na sua intuição, tá? Quem você quer que comece? Equipe laranja ou equipe azul? Laranja, por favor, vocês decidem quem vai começar. Olímpio, e você vai dar o pontapé inicial, uma pessoa extremamente importante que dá o pontapé inicial. Qual é o seu nome? Lucas, você pode dizer um tema para o Olímpio fazer em 10 segundos? Michael Jackson. Ele uma bobagem, ok? O tema é... Ai, gente, a espontaneidade vai matar o ser humano. 10 segundos, Michael Jackson. Quem foi que deu o tema? Ah!
absurdo. Por favor, tema Michael Jackson em 10 segundos. Mãe! Mãe, eu vou sair. Com quem que você vai, minha filha? Com o Jackson. Michael Jackson de novo! Chavilson! Tem gente que entendeu depois de 5 segundos. É a famosa piada de lei, é isso que vai. Sensacional. Você, por favor, o tema é? Pastel de vinho. O tema é pastel de vento. No meu amigo. Eu quero um caldo de cana, por favor. Obrigado. Eu quero um pastel também. Obrigado. Esse foi você, cara! Olha você lembrando de pastel de vento. Aqui voltando ao caderno do aluno, atividade 3, ação expressiva, fala sobre a produção de um festival de improvisação na escola. Ou seja, a partir de atividades aí feitas em sala de aula, a gente poderia criar aí um festival de improvisação. Lembrando que o segundo ano aí, basicamente, o que a gente está estudando é produção cultural. Então, o caderno do aluno ele oferece esse conhecimento aí, né, do que seria a improvisação, através de jogos, exercícios. A gente poderia criar uma situação aí de criar cenas de improvisação e depois apresentar isso na escola, né, usando jogos teatrais, que são bem legais, bem divertidos, né? Vamos à atividade da semana, então. Eu quero que vocês pesquisem no YouTube um vídeo, né, de grupos de teatro que use aí o jogo teatral, o improviso, né? Tem vários, além desses dois que eu mostrei aí, tem vários. Às vezes o espetáculo não é de improviso, mas ele usa o improviso, o jogo teatral para construir a cena. Então vamos dar continuidade à nossa pesquisa, né, de teatro, grupos de teatro, e aí vocês me mandem o link e façam um comentário do porquê escolheu esse vídeo, né? Simples assim, pessoal. Apenas manda o link e faça o comentário. Então, pessoal, essa foi a aula dessa semana. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos, fiquem bem.